Bom, recentemente eu li um livro do John Stuart Mill, que é O Utilitarismo. Não vem ao caso aqui elaborar, tecer grandes argumentos sobre o utilitarismo, mas esse livro do Stuart Mill me levou a um outro livro quando eu fui estudar mais sobre a vertente utilitarista, que é um livro do Peter Singer, que é um livro intitulado Ética Prática, que o Peter Singer seria o John Stuart Mill do nosso tempo, digamos assim. O utilitarismo, basicamente, é uma filosofia moral, ética, normativa, de como a gente deveria viver, que prega a ideia de que os nossos comportamentos são moralmente corretos quando eles aumentam o bem-estar global do mundo. Então, quando você se comporta de maneira a aumentar o bem-estar do mundo, você está agindo de forma correta, moralmente falando. Quando você se comporta de maneira a diminuir o bem-estar do mundo, você está agindo de forma incorreta, né? Então, sempre que você faz alguma, por exemplo, você tem, sei lá, 10 mil reais, e aí você paga uma marmita para uma criança de rua, você está aumentando o bem-estar daquela criança, né? Desde que você não prejudique o seu bem-estar, né? Se você deve 10 mil reais, aí você tem que pagar tua dívida. Então tem um monte de cálculo. Não vem ao caso falar de utilitarismo aqui, nós teremos outro momento para falar de utilitarismo. Fato é que esse livro do Peter Singer, ele argumenta uma série de coisas utilizando a ótica utilitarista, e uma das coisas que ele argumenta é sobre ter filhos, né? Sobre filhos. E ele tem um momento do livro que ele constrói um argumento, eu não vou ler aqui para vocês porque é bem grande, mas basicamente ele diz que se o casal tem condições de dar aos filhos uma boa educação e que os filhos vão crescer como cidadãos de um país desenvolvido, cujo povo desfruta de um padrão de vida bom e que ele vai desfrutar de um padrão de vida bom e que o casal não teria prejuízos significativos em ter esse filho, ou se esses prejuízos fossem suplantados pelo benefício de colocar um filho no mundo tendo condições de criar, muito provavelmente é moralmente correto ter filho, né? Enfim, e aí eu fui me entendendo nesse universo de... Eu sempre tive esses receios de ter filho porque o mundo é malvado, porque o mundo é cruel, porque o mundo é... Enfim, a gente está num colapso complexo de problemas climáticos, a gente está num colapso complexo de problemas de civilização e extremismo e tal. Acho que isso vai continuar escalando, não consigo ver mecanismos pelos quais isso reduziria, né? E, enfim, eu sempre tive esse receio de, pô, mas será que eu tenho que colocar uma criança no mundo, nesse mundo caótico, né? Só que isso começou a mudar conforme eu fui compreendendo que, não, acho que eu sou um sujeito, assim como a Maiara, razoável para criar uma criança e imputar, né, que é o inverso de amputar, imputar nessa criança uma boa educação, e eu não digo só educação acadêmica, mas uma educação no termo holístico, no sentido holístico da coisa, de maneira que essa criança, ao interagir e operar sobre o mundo, essa criança ou esse adolescente, esse futuro adulto, vai gerar um aumento de bem-estar ou vai influenciar o mundo de uma maneira positiva. Isso é suficiente para mim para conseguir ficar feliz, muito feliz com a ideia de ter filho. Só que o fato de ficar feliz com a ideia de ter filho é uma coisa. Agora, você começar a vivenciar a materialidade da gestação, isso que para o homem, acredito, pelo menos com aqueles que eu falei foi assim comigo também, é uma coisa um pouco mais distante do que para a mulher, até porque para a mulher você tem um negócio vivendo dentro de você, né? É muito mais intimista, a relação é construída de uma forma muito mais intensa. Mas conforme você vai vendo desde o positivo no teste de gravidez, até a barriga começar a aparecer e tal, é um negócio que começa a remexer algumas emoções que você não compreendia que existiam dentro de você. E eu posso afirmar categoricamente para vocês, e poucas coisas eu afirmo categoricamente. Então, quando eu digo isso, realmente tem um peso, porque eu não gasto esse cartucho. Posso afirmar categoricamente para vocês que eu era uma das pessoas que julgava ser impossível eu viver
de uma forma a não experimentar o que é um amor de um pai para um filho. Eu achava que eu podia viver. Não, posso ter com pet, com gato, com meu irmão, com meu amigo, né, com a minha namorada, com a minha esposa. Eu posso experimentar essa sensação em outros fenômenos, né? Só que quando eu escutei o coraçãozinho da Ava bater no ultrassom a primeira vez, foi um negócio que me pegou tão desprevenido, porque eu não estava esperando aquilo. Foi uma quebra de expectativa muito grande, e eu não estava esperando aquilo, que o negócio, parece que um negócio mexeu dentro de mim ao ponto de, sei lá, eu comecei a chorar. Quando eu escutei, não, quando eu vi, e a Mayara esqueci o nome lá, radiologista, ela é radiologista, então ela via a Ava direto, as fotinhos e tal, e eu enxergava a foto e tal, beleza, ok, mas quando eu escutei o som, sei lá, materializou, eu acho que um pouco mais, aí foi uma coisa que invadiu, assim, a minha cabeça e eu comecei a sentir um negócio diferente, é realmente diferente, né? Eu não estou dizendo que isso não pode ser construído num cenário adotivo, ou que eu acho que a relação, e é isso que eu estou entendendo, tá? Se você não pode ter filho por alguma doença e tal, eu não acho que a biologia necessariamente é quem faz o intermédio, quem faz a ponte desse amor, digamos assim, seja lá o que isso se chama. Eu acho que o que cria esse intermédio, e eu posso justificar isso dando sequência aqui na minha explicação, é a percepção de que você vai ter um ser indefeso que só depende de você. Tipo, não tem mais ninguém por ele. É um serzinho tão indefeso que se você abandonar, ele morre. Eu, pelo menos, estou entendendo que cada vez mais eu estou entendendo que essa é a parada que está me fazendo ter essa proximidade muito grande enfim, acho que é o que está justificando a existência dessa sensação. Porque como racionalista que sou, e tento ser pouco às vezes, mas infelizmente isso é um grilhão que eu tenho que carregar pela minha existência, porque eu aprendi a ser assim, eu preciso entender de onde que vem essa sensação de amor, ou de afeto, ou de emoção, seja lá como a gente vai chamar isso, né? E não adianta só falar, isso daí é coisa de Deus, ou isso aí é coisa da natureza, dos instintos naturais. Para mim não é uma resposta satisfatória. Eu acho, se eu tivesse que argumentar, se eu tivesse que defender uma tese, a tese é um ser indefeso que depende de você. E se você não fizer aquilo, ferrou. Entendeu? E ele vai olhar para você e vai te chamar de pai, vai te chamar de mãe, e vai botar em você a esperança de que você cuide daquilo ali para que aquilo ali desabroche numa vida saudável e etc. Né? E obviamente, conforme a gestação vai andando, essa percepção escala, né? Porque agora deixou de ser um coração batendo e um negocinho pequenininho que parecia um mini crack da Copa. Sabe aqueles mini crack da Coca-Cola, pequenininho, no ultrassom? Isso é uma piada minha, piada do Rafinha Bastos. Agora é um negócio gigantesco que você bota a mão em cima da barriga e você fala meio alto, o bagulho mexe. Caramba, você fala meio alto, aquele negócio mexe lá dentro, será que tá te ouvindo? Né? Começa a ficar responsivo. Né? Só que todo mundo fala que isso não é nada, isso é assim, não é nem a ponta do iceberg perto do que vai acontecer quando a criança nascer. Diz que quando a criança nascer, para o pai principalmente, é um negócio que não tem explicação, não tem explicação. E eu digo com razoável grau de certeza, digo aqui com ênfase, eu era uma das pessoas que achava que isso não existia. Falava, não é possível que seja assim. E olha que eu atendi muita gente, muito pai que relatava isso, muita mãe. Falava, cara, não deve ser um negócio tão forte assim. Não é possível que seja tão forte assim. E quebrei a cara. De fato é. De fato é. E hoje, talvez você que esteja aí no outro lado, você seja eu no passado, e você fala, não deve ser tão forte assim. Beleza. Agora eu entendo, quando eu falava isso, e os mais velhos, que eram pais e mães, falavam, não, tudo bem. Eles deviam pensar, porra, esse moleque aí, falando asneira, nem sabe o que é essa parte da vida, coitado. É realmente uma percepção compreensível hoje, eu estando no lado de cá, né? E todas as pessoas que eu conheço que tiveram filhos falam a mesma coisa. Inclusive, hoje eu treinei com o Paulo Teston, não sei se vocês conhecem, professor de filosofia, inclusive convidei ele para dar algumas aulas aqui no RD.
Agora ele tá ficando louco, acho que ele já enlouqueceu uma vez. Ele, ele teve uns AVC, uns epilepsia de tanto estudar, bem fora da casa, os professores que eu chamo aqui. Aí foi fazer doutorado, foi fazer mestrado em Nova York, depois fez doutorado na Itália, defendeu a tese em italiano, aí depois se mudou para o interior para criar pinto, galinha, aí virou o terceiro bodybuilder mais pesado do Brasil, fortão. Aí agora teve um filho, reduziu o uso de bomba, esteroide anabolizante, porque tinha medo de morrer por causa do filho. E agora voltou a estudar igual um louco. Tô com medo que ele de novo tenha uns piripaque de novo. E aí tá estudando, sei lá, teoria das cordas e interação de filosofia com física quântica, umas pira, teoria do caos. Aí eu chamei ele para dar umas aulas aqui. Ele falou, cara, eu preciso falar com alguém sobre isso. Eu fico falando sozinho às vezes, porque eu preciso desabafar. Falei, dá umas aulas lá no RD, cara. Tem um monte de maluco lá que vai gostar de escutar esses teus papos aí estranhos. Né? Então, em breve ele estará aí, talvez, dando aula para vocês. E aí eu falei com ele teve filho recentemente, ele falou, Wesley, não tem como, cara. E são poucas pessoas que eu acredito, assim, falando em termos emocionais, porque a gente fala de forma emocional até meio superficial, às vezes, e até meio fútil, né? São poucas pessoas que eu acredito, e o Paulo é um deles, o Teston é um deles, é uma das pessoas. Ele falou, cara, não tem como não tem como explicar, é um negócio que parece que antes a sua vida era, sei lá, 100, agora a sua vida é 200. Tipo, adicionaram um bagulho gigantesco que trouxe um significado tão grande que não tem como explicar, né? Enfim, não cheguei nessa parte do jogo ainda, vou chegar em breve, talvez nos próximos 10 dias. Estamos aqui a qualquer momento pronto para recebê-la.